O governo segue em busca de medidas que possam alavancar a popularidade do presidente Jair Bolsonaro e a semana tem os desdobramentos das primeiras pesquisas que testaram o cenário da disputa presidencial sem a presença do ex-ministro Sérgio Moro. Tá no ar o Política na Semana, com o que de mais relevante a política tem nesses próximos dias que vai atrair a atenção dos mercados. Olá, eu sou Paulo Gama, aqui do time de análise política da XP e trago aqui para você os principais pontos da agenda política nessa semana que vão atrair a atenção do mercado. Semana que começa ainda com a discussão dentro do governo sobre algumas medidas que podem ser adotadas para aumentar a popularidade do presidente Jair Bolsonaro agora a 6 meses da eleição presidencial de outubro. São duas as principais frentes de discussão. A primeira delas tratando da possibilidade de reajuste para o funcionalismo público, o que já houve promessa do presidente Jair Bolsonaro nesse sentido, e é uma discussão do governo de como endereçar essa medida. O orçamento tem reservado 1,7 bilhão de reais para reajuste ao funcionalismo nesse ano de 2022, e o governo discute de que maneira distribuir esses recursos. São 3 possibilidades colocadas à mesa. A primeira delas é um reajuste linear a todas as categorias. A segunda é privilegiar algumas categorias mais ligadas ali à base do presidente Jair Bolsonaro, como as categorias, por exemplo, da segurança pública, que já receberam promessa do Bolsonaro nesse sentido. E a terceira possibilidade, que é a que tem mais apreço dentro do Ministério da Economia, é dar um reajuste fixo dentro do auxílio alimentação que possa contemplar todo o funcionalismo. Há discussões acontecendo nessa semana dentro do Palácio do Planalto. Uma ala defende que se espere um pouquinho, o governo tem até o final de junho para tomar essa decisão e poderia com isso economizar um pouco de recurso, dar um reajuste um pouco maior, desde que consiga aí controlar as expectativas dessas categorias, mas grande atenção nesse ponto. O segundo ponto tratado nessa semana é a possibilidade de correção da tabela do imposto de renda da pessoa física. A gente lembra uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro ainda em 2018 e o Ministério da Economia, diante dessa arrecadação excepcional, tem pensado em políticas públicas em que eles consigam, de alguma maneira, distribuir esse excesso de arrecadação para a população. A correção da tabela do imposto de renda da pessoa física seria uma dessas maneiras, ainda que atinja mais a classe média, que não é o público prioritário ali que o presidente Bolsonaro tem buscado avançar a sua popularidade. Não há discussões super avançadas sobre isso ainda no Palácio do Planalto, mas há uma disposição do governo, do Ministério da Economia de seguir com esse ponto, também merece a nossa atenção. Terceiro ponto que sempre está em discussão, a questão dos combustíveis. O Ministério da Economia avalia que com um barril de petróleo nessa faixa, se não houver nenhum grande avanço que obrigue algum novo repasse da Petrobras aqui no mercado interno, essa questão tende a ficar ali de maneira latente, mas sem grandes pressões para que seja tomada uma decisão nova. Saindo da parte da política pública, entrando na seara eleitoral especificamente, a gente mencionou na semana passada que haveria as primeiras pesquisas eleitorais que testariam cenários sem a presença do ex-ministro Sérgio Moro na disputa. Isso de fato aconteceu e o que a gente percebeu foi um avanço da candidatura do presidente Jair Bolsonaro. Ele saltou de 26% no último levantamento IPESP, há 10 dias atrás, para 30% nessa pesquisa de agora. O que é importante ressaltar, esse acréscimo não vem exclusivamente de votos do ex-ministro Sérgio Moro. Há uma parcela ali de mais ou menos metade desses 4 pontos que vem da melhora na aprovação do governo Bolsonaro. A gente lembra, ele vinha numa crescente desde o início de janeiro, isso havia sido interrompido no mês de março, mas houve uma retomada desse crescimento. Somado à saída do Moro desse cenário, esses 4 pontos se juntam à candidatura do Bolsonaro, que saltou de 26% para 30%. Ele segue atrás do ex-presidente Lula, que continua liderando as pesquisas com 44% das intenções de voto, mesmo patamar da pesquisa de 10 dias atrás. O ex-ministro Sérgio Moro, a gente lembra, havia mudado de partido, deixou o Podemos, ingressou na União Brasil e ele continua brigando para voltar ao cenário da disputa presidencial. União Brasil, MDB e PSDB têm a promessa de ter uma candidatura única a ser definida no dia 18 de maio, mas nessa semana a União Brasil vai indicar a esse grupo de partidos quem vai ser o nome que vai representá-la nessa negociação. O ex-ministro Sérgio Moro trabalha para ser reincluído nesse lugar. Por fim, a gente teve no final da semana passada o PSB indicando o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para ser o vice na chapa do ex-presidente Lula. O diretório do PT deve referendar a indicação nessa semana e esse é um movimento ali da candidatura lulista para tentar fazer um aceno ao eleitor de centro,
Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, nome tido como mais moderado, vem aí numa espécie de carta ao povo brasileiro de 2002, versão 2022, para o Lula fazer um gesto de aproximação do centro. Esse gesto de aproximação do centro foi colocado em xeque nessa semana que passou por algumas declarações do ex-presidente, avançando na seara comportamental, na seara de costumes, manifestações essas que acabam aproximando o ex-presidente Lula do eleitorado de esquerda, mas o afastam do eleitorado de centro, que é justamente o público que ele busca para tentar rivalizar e ampliar a sua frente em relação ao presidente Jair Bolsonaro. São esses os pontos mais relevantes da agenda da política nessa semana e eu volto na próxima segunda-feira. Até lá!